E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nós estamos aqui no último vídeo da série Estudando o pacote de desbloqueio do Switch. Hoje nós vamos falar aqui sobre a pasta Tegra Explorer e os arquivos que vêm na raiz do cartãozinho. Sobre o Tegra Explorer, eu não achei nada falando sobre o assunto aqui no documento aqui, onde tem várias coisas explicando. Mas eu pesquisei na internet e aqui fala que o Tegra Explorer é um gerenciador de arquivos do Switch baseado em carga útil. Então eu entendi que esse Tegra Explorer é referente àquele programa que nós utilizamos no V1. Ó, uso: obtenha um seu ejetor de carga útil favorito. Injete o Tegra Explorer como uma carga útil. O que seria? Seria o programa aqui, ó, eu vou abrir. Quando você descompacta o pacote, no caso aqui do GNX, ele vem o software para uso no PC. E dentro dele tem o Tegra RCM, certo? E o programa Tegra RCM, onde nós injetamos o payload. Então aquela pasta lá é referente provavelmente a esse programa aqui. Se alguém souber mais informações sobre essa pasta, puder nos informar aí, comente aí nos comentários. Voltando aqui, ó. Como regra, a primeira janela aqui, ela é baseada no pacote GNX. A segunda janela é baseada aqui no pacote do Blackpear, certo? Ele não vem essa pastinha do Tegra. No meu cartão microSD, ele vem por causa que ele é baseado aqui no pacote GNX. Então, quando eu coloquei os arquivos, ele vai ter. Outra pasta aqui que eu tenho no meu cartãozinho, que nos outros não tem como padrão, não vem no pacote GNX e não vem no pacote Blackpear, é a pasta Themes. Mas essa pasta aqui é referente a Homebrew de temas, de temas que você pode estar instalando aí no seu Switch. Como eu executei essa Homebrew dentro do Switch, utilizando o Switch, eu já executei a Homebrew, então ela gera essa pastinha. É a mesma situação da Homebrew JKSV, que você faz o backup e a restauração de um save aí de um jogo. Ele faz a mesma coisa. A partir do momento que você executa ele no Switch, ele vai criar uma pastinha na raiz aqui, fora da pasta Switch, no caso aqui na raiz onde nós estamos, uma pasta chamada JKSV. E esse warboot marico aqui, eu não sei para que serve. Se alguém souber aí puder nos informar, tá? Eu não sei o que seria isso. Então vamos lá. Aqui nós temos o boot.data e o boot.ini. O que seria esses arquivos aqui? Boot.data era o arquivo que continha o finado SXOS, a fim de possibilitar o uso do dongle do SXOS pelos usuários que ainda possuem um. Utilizamos no GNX esses dois arquivos que enganam o dongle, redirecionando o payload do SXOS injetada por ele para o Ricket. Esses arquivos são também imprescindíveis para o usuário de modchip, uma vez que os chips procuram por padrão pela payload do SXOS. O meu, no caso aqui, que ele é por modchip, o desbloqueio, ele utiliza esses arquivos aqui, ó, boot.data e o boot.ini, tá? Não funciona sem eles. Então, para todas as versões, tanto o V1 e o V2 desbloqueado por modchip, se utiliza esses dois arquivos. Então, nós vamos encontrar esses dois arquivos em todo lugar. Todo pacote vai ter que ter e na raiz do nosso cartão também vai ter. Tá? Eu não vou mostrar aqui, mas todos têm. Temos aqui o arquivo exosphere.ini. Bom, todos os .ini você pode até abrir em bloco de notas, só que eu não recomendo você mexer em nada, tá, pessoal? Tá vendo aqui? Ele abre em bloco de notas, tem aqui as informações, só que eu não recomendo você mexer. Se você quiser traduzir para tentar entender algumas descrições aqui, você pode traduzir. Então, o exosphere.ini, também presente na pasta atmosphere/config, quer dizer que ele tem aqui na... Então também tem aqui, ó, atmosphere, pasta config, também tem, ó, exosphere.ini, certo? Então tem o arquivo aqui e tem na raiz do cartão, certo? Ó, exosphere.ini, é o que ele está falando aqui.
O Exosphere serve, entre outras coisas, como medida de segurança para ocultar a Prod.info do console e evitar comunicação com a Nintendo. Esse arquivo pode ser lido tanto na raiz do cartão como da pasta /atmosphere/contents. Por segurança redobrada, temos uma cópia dele nos dois lugares, certo? Entenderam aí? Alguma dúvida? Só deixem aí nos comentários, beleza? Então esse arquivo aqui é muito importante para a nossa segurança, certo? Para você não levar banimento aí no Switch, tá? É um dos responsáveis aí que nos ajuda a não ser banido. Vai ter também em todos os pacotes, vai ter esse arquivo exosphere.ini. Temos aqui o hbmenu.nro. hbmenu, esse é a Homebrew menu em si. O que quer dizer? Quando nós entramos no álbum, ele executa esse hbmenu, que aí ele entra na parte de Homebrews. Então ele é o responsável, né? Ele é o arquivo executável que quando nós clicamos lá em álbum, ele abre para nós aquele layout, né, que aparece todas as homebrews que nós temos instalados aí no Switch. O próximo arquivo aqui que nós vamos ver é o Ricket ctcar, que eu não sei como é que fala isso, .bin, e o payload.bin. O que são? Ambos são a mesma payload, quer dizer, são a mesma coisa. O Ricket mais recente. Como o arquivo ocupa um espaço não significativo, temos aqui várias cópias dele para que diferentes dongles o reconheça e funcione adequadamente. Não os remova daqui, beleza? Então vamos abrir aqui o pacote GNX. Temos aqui os dois arquivos. Se vocês podem ver que são iguais, tá vendo? A mesma data, o mesmo horário e o mesmo tamanho. São a mesma coisa. Tem pacote, pessoal, que às vezes vocês vão baixar, vocês vão ver apenas isso daqui, ó, apenas o Ricket. Não vai ter o payload na raiz. Só que sem o payload na raiz não funciona, tá? Então você vai ter que copiar esse arquivo, colocar no seu computador em outro local, renomear ele para payload.bin e colocar ele na raiz do cartão, para assim tá funcionando. Porque somente o Ricket ele não funciona, tá? Não dá certo. Eu já peguei pacotes aí que não vem esse payload.bin, só que é o mesmo arquivo. Então você tem que fazer isso para poder funcionar, tá? Fica uma dica aí. Vocês podem ver que nem aqui, ó, o pacote Blackpear. O pacote Blackpear não tem o Ricket, tá? Porque não é necessário ter esse Ricket ali. Mas no caso, se ele tivesse apenas o Ricket, aí sim você é obrigatório ter o payload. Quer dizer, o arquivo nomeado como payload você é obrigado a ter, mas o Ricket você não é obrigado a ter, tá? Aqui na raiz do cartão. E meu cartãozinho SD, ó, está com os dois arquivos. Tem aqui o Ricket e tem aqui o payload, tá? Esses daqui são arquivos de log, provavelmente de uso, conforme você vai usando o seu Switch, ele vai gerando arquivos de log. E pode gerar na raiz do cartão. No meu caso aqui gerou, ó, esse arquivo aqui que não tem nada, gerou, não sei porquê. O do Tinfoil ele gerou algumas coisas aí. Então pessoal, esse daqui foi o último vídeo da série aqui estudando o pacote do desbloqueio, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão aí sobre o assunto, comente aí nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa, coloque aí também para ajudar, tá? Porque aqui nós estamos estudando junto. Espero que tenha acrescentado algum conhecimento para vocês durante essa série toda. E eu quero agradecer imensamente todo mundo aí que deixou o like nos vídeos, que acompanhou a série, a todos aí que se inscreveram no canal. Quero agradecer também os membros do canal, muito obrigado pelo apoio. E as pessoas que mandam Pix pelo código QR aí que tem na tela. Nesse código QR que tem aí na tela, você pode fazer um Pix de qualquer valor que você vai estar apoiando o canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.